Esse final de semana a gente perdeu uma das vozes mais imponentes contra a chatice do conservadorismo generalizado da sociedade brasileira, Fernanda Young. Ela tinha uma mente inquieta e que tinha muito a dizer e sempre foi uma crítica voraz contra as forças reacionárias do Brasil. E hoje, por ela e por tudo que acontece, eu sinto a necessidade quase que latente de honrar a memória de Fernanda Young, denunciando a breguice da nova ordem social do nosso país. Não há nada mais cafona no Brasil de hoje em dia do que o próprio Brasil. Isso porque o conservadorismo como um todo é brega, sempre foi. Porque o conservadorismo, ele denota permanência. Ser conservador é detestar mudança. E sem mudança não há evolução. Sem vozes revolucionárias não haveria arte, não haveria música, teatro, não haveria canto, não haveria carnaval, não haveria livros arrebatadores, não existiria o pensar. A perenidade das coisas, essa imutabilidade é cafona. Porque para ser conservador, você precisa ter certeza de que o status quo que você vive é o status quo derradeiro. E não existe nada mais brega no mundo do que ter certeza das coisas. Gente que tem muita certeza é gente que não pensa. Porque se você tem apreço por usar o cérebro, você sabe que basta dar uma pensadinha em qualquer assunto para começar a duvidar desse mesmo assunto na hora. Ter certeza das coisas é ter ojeriza de mudança, é ser covarde. E só é covarde quem é brega. Gente que vale a pena, gente de sucesso de verdade, é gente destemida, gente inquieta, que critica, que exige explicação da vida, que não veio para passear. Quando a gente pensa nos grandes líderes, nas pessoas que inspiram por suas falas ou por suas ações, as pessoas que fizeram a diferença no mundo, todas elas eram o oposto do conservadorismo e, por consequência, o oposto da cafonice. A estabilidade deságua sempre na estagnação. Nada interessante ou genial no mundo foi criado a partir de estagnação. Tudo se cria porque tudo se transforma. Se não permitirmos que os conceitos e nossas crenças se transformem, estamos condenados a viver nessa eterna Idade Média contemporânea. Veja como o Brasil de 2019 é cafona. A gente está no século XXI e tem gente que se incomoda com a sexualidade alheia. Tem gente que está dizendo que vacina é forma de controle de massas, está negando a existência do racismo, dizendo que mulher tem que servir ao homem e sorry feministas. Tem coisa mais brega do que gente que teve acesso à informação espalhando preconceito e ignorância? Tem coisa mais brega do que se comportar como um adolescente grosseiro no Twitter sendo presidente do Brasil? Tem coisa mais brega do que mente fechada, do que governo achando que realmente existe uma ameaça comunista com os médicos cubanos, que o aquecimento global é uma mentira, que a Terra é plana? Tem coisa mais brega do que burrice proposital? Esse é o problema do Brasil. Antigamente as pessoas eram burras porque não tinham oportunidade ou acesso à educação. Hoje, além desse problema persistir e ter se aprofundado em diversas medidas, as pessoas estão escolhendo a ignorância. E isso é muito cafona. Dentre todas as coisas do mundo que se pode escolher, escolher ser ignorante é a mais brega de todas. Caio, mas você quer dizer que então é ruim ser conservador? Que o correto é ser progressista? Sim, é exatamente isso que eu estou dizendo. Claro, você tem a liberdade técnica de ser conservador se você quiser, e até mesmo o aval da maioria da nossa sociedade aqui hoje em dia no nosso país. Mas isso não elimina o fato de você estar escolhendo o caminho errado. Desculpa, é o caminho errado. O conservadorismo abre caminhos mais fáceis para o extremismo. Normalizando o conservadorismo, normalizando a ideia de que tá tudo bem ter um pensamento engessado, a gente pavimenta uma estrada para nunca mais nada poder mudar. Considerar o conservadorismo como uma ideia tão válida como o progressismo é sabotar a evolução da humanidade enquanto civilização. É justamente por a gente estar imbuído de um pensamento tão conservador, tão avesso a mudanças, que a gente já aceitou o fim do mundo antes
de aceitarmos que é possível, por exemplo, alterar o sistema capitalista para outro sistema que não acabe com o planeta Terra. A gente está preferindo morrer do que mudar. É natural ser progressista. É inerente aos seres vivos mudar. Maleabilidade é o que trouxe a gente até aqui. O que nos fez sobreviver durante todos esses anos foi a capacidade que temos de nos adaptar. E é triste ver que o Brasil escolheu ser cafona aos olhos do mundo, de pensamento retrógrado, com um povo que pensa pequeno, que prefere se esconder na sombra de crenças, mentiras e notícias falsas do que acreditar em estudos, em números, em ciência. Ser ousado hoje no Brasil é estudar, é ler, é falar com embasamento, é procurar informação. Pensar no Brasil virou um ato revolucionário. Eu, assim como o Fernando Young, tenho pavor de ser cafona e tenho pavor dessa ignorância institucional que nos assola. Por minha parte, eu prometo continuar espalhando a palavra revolucionária e progressista do que deveria ser óbvio. Chique é falar com propriedade. Meu nome é Caio Blanco e essa foi mais uma defesa dos atos revolucionários, que deveriam ser sempre óbvios.